Minha mãe me expulsou de casa e mandou essa mensagem. Eles não tinham condições de pagar o financiamento da própria casa, mas tinham economias para fazer reforma? Isso não fazia sentido nenhum. Mas mais uma vez, eu engoli a frustração e não confrontei ninguém. Estava começando a me sentir como uma idiota, mas ainda não queria admitir que estava sendo enganada pela própria família. O 18º mês foi quando tudo começou a desmoronar, mas de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Era aniversário da minha irmã, e meus pais organizaram uma festa na casa. A casa que eu estava pagando. Foi uma festa grande, com muitos amigos e parentes, churrasqueira no quintal, mesa cheia de comida, bebida liberada. Uma festa que deveria ter custado alguns milhares de reais. Eu cheguei na festa no meio da tarde, levando um presente caro para minha irmã. Uma bolsa que ela havia comentado que queria, que custou quase R$ 1.000. Esperava pelo menos um agradecimento caloroso, um reconhecimento pelo que eu estava fazendo pela família. Em vez disso, recebi um cumprimento frio, quase protocolar. Durante a festa, comecei a perceber algo estranho no comportamento das pessoas. Alguns parentes que eu não via há tempos me cumprimentaram de forma estranha, quase constrangida. Alguns amigos da minha irmã me olhavam de forma esquisita. Havia algo no ar que eu não conseguia identificar, mas definitivamente havia algo errado. Foi no meio da festa, quando eu estava conversando com uma prima, que comecei a entender o que estava acontecendo. Ela mencionou casualmente como era legal que minha irmã tinha conseguido ajudar tanto os pais ultimamente. Como assim? Perguntei. Foi quando ela me contou que minha irmã estava sempre falando nas redes sociais e para os amigos sobre como estava sendo a salvação da família, como estava bancando as contas da casa, como tinha voltado para casa para cuidar dos pais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha irmã estava se passando por mim. Estava recebendo os créditos por algo que eu estava fazendo. E o pior, aparentemente meus pais estavam compactuando com essa mentira, porque nunca corrigiram ninguém sobre quem realmente estava pagando as contas. Decidi investigar um pouco mais. Durante a festa, fui observando as conversas, prestando atenção nos comentários das pessoas. Descobri que havia toda uma narrativa construída em torno da minha irmã, como a filha heroína que havia voltado para casa para salvar a família. Eu, por outro lado, era retratada como a filha egoísta que morava sozinha e não ajudava ninguém. A raiva começou a crescer dentro de mim, mas eu ainda estava tentando processar tudo aquilo. Como minha própria família podia estar mentindo sobre mim dessa forma? Como minha irmã podia estar recebendo elogios por algo que eu estava fazendo? Como meus pais podiam estar permitindo que isso acontecesse? No final da tarde, quando a festa estava chegando ao fim, decidi confrontar minha irmã. Puxei ela para um canto e perguntei diretamente sobre as coisas que eu tinha ouvido. Queria dar a ela a chance de explicar. Queria acreditar que havia algum mal-entendido. A reação dela foi pior do que eu esperava. Em vez de constrangimento ou pedido de desculpas, ela ficou na defensiva. Disse que não estava mentindo sobre nada, que realmente estava ajudando a família do jeito dela. Quando perguntei especificamente sobre o financiamento da casa, ela disse que isso era problema meu, que ninguém tinha me obrigado a pagar. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Ninguém tinha me obrigado a pagar? Eu havia assumido. Aquelas parcelas porque meus pais me pediram ajuda, dizendo que era temporário, que eles estavam em dificuldades. E agora descobria que minha irmã estava morando de graça na casa, se passando por heroína da família, enquanto eu era vista como a filha que não ajudava em nada. Mas o pior ainda estava por vir. Quando fui procurar meus pais para conversar sobre a situação, para tentar entender como as coisas tinham chegado naquele ponto, recebi a maior frieza da minha vida. Minha mãe me olhou nos olhos e disse, com uma calma assustadora, que eles tinham tomado uma decisão. A decisão era que eu não fazia mais parte daquela família, que havia chegado a hora de eu seguir meu próprio caminho, que eles tinham percebido que eu estava causando problemas e conflitos desnecessários. E para tornar as coisas oficiais, eles tinham bloqueado meu número de telefone e iam trocar as fechaduras da casa. Eu não era mais bem-vinda ali. Fiquei em choque completo. Estava sendo expulsa da minha própria família, da casa onde cresci, justamente no momento em que descobria que estava sendo usada e difamada. Era surreal demais para ser real. Tentei argumentar. Tentei fazer meus pais entenderem o absurdo da situação, mas eles estavam irredutíveis. A decisão estava tomada. Minha irmã assistia a tudo com um sorriso discreto no rosto. Era como se ela tivesse orquestrado tudo isso, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Me tirar do caminho para poder continuar vivendo sua vida confortável às minhas custas. Ainda por cima sendo vista como a heroína da história. Saí daquela casa com uma mistura de sentimentos que nunca tinha experimentado antes. Raiva, tristeza, decepção.
mas também uma clareza cristalina sobre o que eu precisava fazer. Durante meses eu havia sido enganada, usada, difamada pela própria família. Agora eles tinham me expulsado oficialmente. Muito bem. Se era assim que eles queriam jogar, eu ia jogar também. No caminho para casa, dirigindo com lágrimas nos olhos, mas com a mente cada vez mais clara, comecei a planejar minha resposta. Eles achavam que podiam me usar e depois me descartar? Eles achavam que eu ia simplesmente aceitar tudo calada e sair de cena? Estavam muito enganados. Cheguei em casa e fui direto para o computador. Entrei na minha conta bancária e encontrei a opção de cancelar o débito automático do financiamento da casa. Por 18 meses eu havia pago religiosamente aquela parcela de R$ 4.600. Havia gasto mais de R$ 80 mil. E, em troca, tinha sido mentida, difamada e expulsa da família. Cancelei o débito automático na mesma hora. Não enviei mensagem, não liguei para avisar, não dei satisfação para ninguém. Se eles tinham bloqueado meu número, se eu não fazia mais parte da família, então eu não tinha mais obrigação nenhuma com eles. Que se virassem para pagar a casa onde minha irmã estava morando de graça. Nos 2 dias seguintes, tentei focar no trabalho e na minha vida pessoal. Estava machucada, obviamente, mas também sentia uma sensação estranha de alívio. Era como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Durante tanto tempo eu havia me sacrificado por uma família que não me valorizava, que me usava sem reconhecimento, que no final das contas me via como descartável. Foi na quinta-feira da manhã que recebi a primeira ligação. Era de um número que eu não conhecia. Deixei ir para a caixa postal. Depois outra ligação do mesmo número. E outra. Resolvi atender para ver o que era. Era um advogado. Ele se apresentou como representante legal da minha família e disse que precisava conversar comigo com urgência. Aparentemente, o banco havia entrado em contato com meus pais e... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.